No ar, em todas as plataformas. Onda Talks, com Graziele Gerondi. Olá, seja muito bem-vindo ao Onda Talks. Estamos começando mais um programa e dessa vez é mais um programa especial de eleições. Antes de eu te falar quem é a nossa convidada de hoje, é claro que eu vou te fazer os convites que eu faço todas as semanas. Então, se você está ouvindo a gente lá no Bom e Velho Rádio, no 106,3, você ainda tem outras plataformas para continuar conectado aqui junto com a gente. Se você tiver uma Alexa em casa, é só falar assim para ela: Alexa, tocar Nova Onda Limeira. Além disso, nós também estamos no aplicativo Radiosnet. É só você baixar no seu celular, seja ele Android ou iPhone. E dentro do Radiosnet você procura por Nova Onda Limeira. E lá você também vai ter todo o nosso conteúdo à sua disposição. Além disso, claro que nós estamos no YouTube. Você pode ver, rever, compartilhar os nossos conteúdos de podcasts. É só se inscrever no nosso canal, @NovaOndaNews, e no Instagram, @NovaOndaNews, para você ficar por dentro de tudo o que acontece. Acesse também o nosso site, novaondanews.com.br, e fique por dentro de tudo o que acontece aqui na nossa região. Eu quero agradecer a parceria com a Multi Entretenimentos, que está sempre presente aqui com a gente, fazendo o seu evento com a máxima qualidade. Procure a Multi Entretenimentos para poder fazer o seu evento, seja de som, iluminação, shows, enfim. A Multi está sempre disponível para fazer o seu evento o melhor possível. Agora sim, todos os agradecimentos e convites feitos, vamos à nossa convidada de hoje. Ela já foi vereadora aqui na cidade de Limeira por 2 vezes, também foi candidata a vice-prefeita da cidade e é muito conhecida principalmente pela área da saúde. Agora vai se candidatar como, aliás, é uma pré-candidata a deputada estadual pelo Republicanos. Doutora Mayra Costa, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, Gra. Bom dia a todos que estão nos ouvindo ou que vai nos ouvir, né? A Nova Onda. É muito gratificante, com muita honra, muito carinho de estar sendo novamente convidada para estar aqui com vocês. Doutora, a senhora já é uma figura conhecida aqui na cidade de Limeira, mas eu tenho certeza que tem muita gente que ainda não sabe um pouco da sua trajetória, da sua história. Então, quem que é a doutora Mayra Costa? Limeira, nós somos já uma cidade mediana, né? Já uma cidade, a gente com todos os problemas de uma cidade grande, né? Então, assim, a doutora Mayra, ela é médica, neurologista, sou alagoana de nascimento, né? E digo que eu fiz a minha trajetória médica, né, profissional, família e política aqui na cidade de Limeira. Como você já falou, fui vereadora por 2 mandatos e gostei, né, do participar. Sempre fui uma cidadã muito ativa, né, muito proativa desde a adolescência, a época que a gente chama a época de escola, na faculdade. Então aqui em Limeira houve, assim, vamos dizer, oportunidades para eu encabeçar, né, entrar nessa questão da prática, da política, daquilo que eu acredito da política, tá, tanto partidária quanto de ações, né. Então a doutora Mayra começou através da Pastoral da Sobriedade, que é uma pastoral social da Igreja Católica, do qual a quinta frente de atuação da pastoral é a atuação política, né? Então, quando você fala assim de políticas públicas, né, daquilo que você pode fazer, como leis, como ações, né, através no nosso município, no estado, no país, como, por exemplo, política pública. O SUS talvez seja uma das grandes ou maiores políticas públicas que o nosso país tem, né? A questão da lei do tabaco, não pode fumar em lugar A, B ou C, também uma grande política pública, né, do ponto de vista da saúde. Então, existem tantas. Então, é nessa questão de políticas públicas, aquilo que a gente pode atuar, fazer, incentivar, fazer funcionar, que a gente tem que trazer para a nossa população, para a nossa sociedade. E como que surgiu a ideia da senhora ir para a política, da senhora se candidatar a vereadora aqui da cidade de Limeira? Aliás, antes dessa pergunta,
Por que a senhora veio para Limeira? Acho que é importante a gente também contar essa história, né, doutora? Não, é assim, foi uma mistura de coincidências, né? Eu terminei na Unicamp, o Inácio, meu marido, que é cirurgião geral, cirurgião torácico, ele já trabalhava aqui na Santa Casa, já tinha montado a equipe de cirurgia aqui na cidade, né? O da Santa Casa passou por todo um processo, né? De melhorias, de nova administração e tudo. E aí eu falei que Campinas eu não queria morar, Campinas já estava grande, eu pegava trânsito, dava plantão num lugar, ia para outro, né? E aí ele me apresentou Limeira, né? Ele falou, então vamos conhecer Limeira. Eu dei um plantão aqui na Santa Casa, já tinha, vou chamar assim, uma vaga do que tinha acontecido com uma neurologista. Então, na época, tinha a Medical. Então, eu já entrei na Medical, na Secretaria da Saúde, não tinha neurologista clínico. Eu reorganizei a equipe com o pessoal da Santa Casa. Neurologista clínica, né? A neurologia clínica, ela sempre foi uma especialidade, vamos dizer, em falta no mercado, né? Não é de agora, tá? E aí o doutor Igor, né? Eu sou muito grata ao Igor Amorim, na época Rafael, Aguinaldo, que me abriram as portas, né? Ali na Santa Casa. Então eu era neurologista clínica da equipe e aí foi acontecendo, né? Assim, imagina, eu ter terminado a residência há pouco tempo, vim para a cidade onde eu encontrei, né? Tive as portas abertas da Medical, também com a Sandra Chuluc, que era neurologista clínica, que faleceu. Eu sinto muita falta da Sandra, né? Entendeu? Então, aí fui abrindo, né? Fui abrindo as portas. E, da época, acho que o doutor Joaquim era o secretário da Saúde, né? Então, assim, aí eu fui trabalhando, fui sendo a doutora Mayra, né? Gostei da cidade de Limeira, dei muitos anos plantão na Santa Casa, tanto na urgência, né? No pronto-socorro, quanto na neuro. Acho que com 15 anos, mais ou menos, né? Mais ou menos isso. Uns 15 anos, eu acho que eu dei plantão, né? Fui muito ativa dentro da Santa Casa, tá? E aí eu construí meu nome na prefeitura também, fiz o concurso, né? Na Secretaria da Saúde, passei em primeiro lugar, fiquei muitos anos atendendo, né? Na Policlínica, que a gente chamava do Postão, né? Era a doutora Mayra do Postão, né? A neuro do Postão. Né? Passei muitos anos e com tudo isso, né? E eu sempre fui muito ativa, eu ia, doutor Vicente Pironte, doutor Joaquim, participava em conferência municipal da saúde, levava as coisas. Eu lembro que uma vez o doutor Vicente falou assim, não, eu gosto dela que ela só não me traz problemas, ela me traz soluções, né? Ela vem aqui dar sugestão, eu chegava com um monte de coisa para querer falar para ele, que era o secretário, né? E aí eu fui me envolvendo, né? E me convenceram que essa questão política, tudo aquilo que eu já fazia, que eu lutava, que eu questionava, e que de repente eu via uma nova maneira de fazer, né? E a política podia ser uma forma maior, né? Vamos dizer assim, abrir uma porta maior nesse sentido, e me convenceram a me candidatar, né? A vereadora em 2012. Aí eu fui eleita no meu primeiro mandato. E eu fiquei sabendo, doutora, de uma história que a senhora atuou bastante tempo, aliás, atua ainda lá no dispensário da Santa Luzia, sim, né? Sim, desde... E o padre Maurício lá era famosíssimo. Ele foi um dos primeiros que queria que a senhora se tornasse vereadora. Sim. Eu digo que eu fugia, né, do padre Maurício nesse sentido, porque eu tinha, vamos dizer, receio, né, que ele chegasse do jeito dele, né, que ele sempre gostou muito de política, né? Ele era muito ativo também, né? Muito participativo, muito do ponto de vista social, né? E tudo. E até o padre Diego, né? Que hoje é da Menino Jesus, ele sempre dizia, né? Ele sabia que eu fugia nesse sentido, né? Por causa dessa altivez do padre Maurício, de querer na questão política, achar que tinha que ter uma representatividade ali, porque a paróquia Santa Luzia, com as comunidades, sempre foi muito ativa, muito atuante na cidade, né? Ainda é, né? Todos os padres que passaram depois dele, nunca perdeu, a paróquia Santa Luzia, ela nunca perdeu essa
essa forma de atuar das equipes, os retiros, a participação social. E ali eu comecei já, na época com ele, já a participar do dispensário, atender de forma voluntária. Mas o primeiro contato que eu tive com o dispensário foi assim. Eu acho que foi a Fátima que ligou no meu consultório. Meu consultório ainda era ali na rua Sergipe, perguntando se eu doava consultas. Eu falei, uau, aqui tem isso, né? E a secretária perguntou. Eu falei, não, claro que sim, tem. São vítimas dessa questão da dependência, a gente chama hoje, muitas vezes, filhos do crack. Então, as mulheres têm, né? As mães, geralmente, as mães dessas meninas que procuram. Por quê? Porque é evitar que essas meninas, que suas filhas não engravidem a esmo, né? Porque muitas vezes a gente sabe que, por essa questão da dependência, tem a questão da promiscuidade, tem a questão, né, da venda do corpo por causa do uso da droga. Então, o Implanon, ele garante pelo menos 3 anos a mulher, né, como um anticoncepcional seguro, porque a mulher em situação de vulnerabilidade, ela não vai tomar um comprimido todo dia, nem a injeção ela vai tomar a cada 3 meses. O DIU também não é seguro pela questão da infecção, né? Então, assim, tem a lei do Implanon, eu achei isso. Tem o pré-natal masculino, tem a questão das mulheres do problema cardiovascular. Então, assim, foram inúmeros projetos, né? Inúmeros projetos, sempre pensando na questão, assim, do que é viável, que não adianta você fazer leis para inglês ver, né? Entendeu? A gente tem que fazer coisa. Fiz emendas, muitos, como é que se diz, projetos junto com outros vereadores, com o Miguel Lombardi, né? A gente fez 2 da questão de saúde, né? É que assim, a cabeça, num que dá direito ao desconto, a questão do IPTU é uma lei do Miguel, né? Em determinadas doenças, a pessoa tem o desconto do IPTU. Ou mesmo não pagar o IPTU, desde que a casa esteja o nome dela. Com sequelas de trauma, de doença de Parkinson, Alzheimer, algumas doenças degenerativas. Eu fui coautora dessa lei junto com Miguel Lombardi, né? Então, assim, isso é que a cabeça dele, eu digo assim, há quase 10 anos, mas eu digo que foram vários projetos, né, de grande importância para a cidade de Limeira, e em especial mesmo da população. E principalmente para a área da saúde, que é o seu forte, né? O meu forte, e eu sempre briguei muito pela questão da saúde. A gente, quanto comissão da saúde, a gente visitava os centros, né? Os centros de saúde, a gente fazia reuniões, a gente ia na saúde mental, a gente questionava, a gente fazia o índice de faltas, porque se faltava muito as consultas, a gente tinha isso em estatística, né? E a gente ia cobrar, a gente fazia reunião com a educação, Secretaria de Transporte e Saúde. Por que uma mãe estava faltando a consulta na saúde mental? Então, faltava, mas por que faltava? Alguém tinha ido ver uma busca ativa, aí muitas vezes era por causa do transporte, né? E a educação, né, mandava para a saúde mental tinha falta, aquela mãe perdia a vaga, mas ela não estava indo por causa do transporte. Então, a gente fazia reunião com a Secretaria de Transporte, onde poderia ajudar, né? Então, assim, uma série de coisas que dá para você fazer e fazer bem. E aí, agora, a senhora vai para um outro desafio, que é tentar uma vaga na Assembleia Legislativa. É pré-candidata, claro que ainda vai ter que passar pelas convenções partidárias, sim. Né? Mas a senhora já está mirando uma vaguinha lá na Assembleia Legislativa. Sim. Para poder ajudar o Estado. E aí, olhando, né, com todo esse conhecimento que a senhora tem aqui, tanto de Limeira quanto das cidades ao redor, como que a senhora poderia ajudar estando na vaga de deputada estadual? Como pré-candidata, lógico que com essa experiência, a gente tem não só experiência legislativa, né, por 2 mandatos, mas eu digo assim, com a experiência que a política me deu ao longo de todos esses anos, é o que eu digo, o olhar que eu tenho hoje como cidadã e por ter tido cargo, por ter tido um mandato, eu digo que é um olhar diferente do que só cidadão normal, vamos dizer assim, né? Então, a gente sabe que esse leque ele é maior, né? Como a pessoa tendo essa cadeira de deputado no Estado, né? O leque ele abre mais, porque além de abrir para o próprio município, né, para a sua região,
abre para o estado todo, quando você vai votar junto ao governador, né, leis importantes. Aí quando você fala do empresário, quando você vai estar falando dos impostos, ICMS, do que vai do município, que vai para o estado, que tem que voltar. Então tudo isso passa, né? Quando você passa isso pelo governador, que automaticamente vai passar, a grande maioria das coisas vai passar pela Assembleia Legislativa. E aí, quando você vai atrás de emendas, né? Quantos projetos tem, né, nas secretarias que muitas vezes não se vai buscar porque não tem conhecimento, ou não se vai buscar porque não tem uma força política. Tem quantos projetos tem? A gente, na época, quando eu era vereadora, né, a gente foi buscar e a gente trouxe quase todo ele. Foi quando aí veio a pandemia do projeto Recomeço. Eu não sei agora, de verdade, como é que está isso na Secretaria de Desenvolvimento Social, que era a questão da drogadição, mas tinha o projeto Recomeço, justamente a questão das famílias, né? Então, assim, são projetos que... projetos mesmo, o nome, que você pode buscar essa demanda dentro das secretarias, né? Porque muitas vezes tem, só que o município não vai buscar, ou o estado não manda, porque alguém não bate lá a porta, né, do governador, como a gente teve a história do trem. O trem ia até para Americana. Bom, até agora não veio, nem para um nem para o outro, né? Parou. Mas aí a gente escutou o quê na Secretaria de Transporte? Na época, o prefeito era o Mário. Limeira não tem força política. Então, se o trem tivesse vindo na época, ou fosse vir, talvez não viesse até Limeira, porque Limeira não tinha, naquela época ainda não tem, essa força política do Estado, para a gente, né, brigar para dizer que o trem poderia vir até Limeira, né? Então, tem assim, vários serviços do Estado que funcionam dentro dos municípios. Por quê? Porque a gente vive no município. Os problemas acontecem nas cidades, né? Então a gente tem o quê? A Polícia Civil, a Polícia Militar, as escolas estaduais, a farmácia de alto custo, o SUS paulista, que vem para a questão da demanda, como os hospitais regionais, o que vem de verba. Hoje a Santa Casa é um hospital regional. Ela não só serve a Limeira, Iracemápolis, Cordeiro, não. Ela vai até Pirassununga, ela vai até quase Ribeirão, ela vai até Piracicaba, porque Piracicaba tem o Hospital Regional do Estado, ela vai até quase Americana, porque a Americana já pertence à Unicamp, né? Então ela entra por toda essa micro e macro região de mais de 4 milhões de pessoas. Nós somos hospital de ensino, né? Então, assim, tem humanitária que dá para você tentar abranger e ela se tornar um hospital de secundário, que a gente chama, né? A Santa Casa já é de alta complexidade, já é terciário. Leitos para saúde mental, tá lá para inaugurar o CAPS 3 e o município penando, né? Talvez já vai inaugurar. Você pode tentar ver o que é que tem no Estado para fazer essas melhorias e aumentar essa capacidade, né? As escolas estaduais, né? O incentivo ao ensino estadual, que é quando pega os nossos adolescentes, né? Quando pega os nossos adolescentes. Por exemplo, se faltar alguma coisa na escola estadual, o prefeito não vai poder resolver, porque não é da competência do município. Né? A demanda da polícia militar, do corpo de bombeiros, não é da competência do município. É tudo do Estado, né? Então, assim, ou seja, nós que já temos esse poder de capacidade de eleitores, para nós termos a nossa representatividade estadual. E é extremamente importante a cidade, a região, ter um representante lá na Alesp. Sem dúvida, sem dúvida. E é isso da questão que eu chamo de força política. Porque se você chega, 3 cidades, tem o projeto A, aí a cidade tem um deputado, aquela região tem um deputado, mas a cidade aqui não tem deputado. Você acha que o secretário vai ouvir naquela história? O que o cobertor, a gente chama que ele é meio curto. Então, assim, aí o secretário ou o governador, ele vai dar prioridade entre a quem está brigando, a quem está tendo argumento, a quem chega lá pedindo, exigindo, mostrando a necessidade da sua região e da sua cidade. Agora, se você não tem essa representatividade, você fica meio de lado, né? Você fica meio de lado, porque o outro vai lá brigar e vai conseguir. E é o que tem acontecido, inclusive, nos últimos anos aqui em Limeira, né, doutora? Sim, é o que a gente vê. Né? Limeira tá essa representatividade. Nós tivemos pouco tempo, né? O Murilo, o prefeito, ele ficou por 2 anos, mas muito pouco.
né? Tá? A Constância, na época, também ficou como suplente, assumiu, também ficou poucos meses, também muito pouco. Então, a última representatividade nossa, né, assim, eleita mesmo, foi a dona Elza. Então, assim, olha há quantos anos, né? Então, assim, em Limeira nós temos mais de 300 mil pessoas, nós temos 200 mil eleitores. Nós podemos e temos a capacidade de eleger 2 deputados estaduais. O que não pode é as pessoas, aí vamos entrar numa outra, né, num outro leque, das pessoas se absterem, né, de ir votar, de dizer, eu não quero saber. A gente tem que querer saber, a gente tem que querer olhar a política de uma outra... E lógico que tem. Como pode ter médico ruim, engenheiro ruim, enfermeiro ruim, cozinheiro ruim, vendedor ruim, tá? Tem, mas a gente tem que tentar entender que a gente pode melhorar com a nossa escolha e eleger aquela pessoa que eu escolhi para me representar, né? Então a gente não pode tirar isso, a gente não pode ter o que teve na última eleições, 70 mil votos brancos e nulos, elege um deputado estadual e foram pessoas que ou não foram votar ou foram lá e anularam o seu voto. Isso, de verdade, eu como cidadã, eu não consigo entender. Você deixar de eleger, porque você não me representou. Você muda na próxima eleição. É isso que a democracia, essa chance que nós brasileiros, nós temos no nosso sistema democrático de eleger, de escolher. E a gente não poderia nem deveria se abster disso. Né? Então é nisso que eu acredito. Eu não desacredito, porque como você perguntou, tudo passa pela política. Impostos, desde leis. Às vezes a pessoa fala assim, eu vou construir a casa, eu construo, pego o terreno. Aí quando você vai na prefeitura, aí por causa da lei A, isso aqui você não pode, a lei B, isso aqui você não pode, a lei C, isso aqui você não pode, isso aqui você tem que mudar, isso aqui você tem que aumentar, isso aqui você tem que diminuir. E a gente não sabia, porque a gente não entende das leis. E aí as leis são aprovadas, são colocadas, e a gente, como cidadão comum, a gente não sabe. E só vai descobrir quando a conta chega. Exatamente. Aí a questão da conta de água, que é tarifa de esgoto, a gente tem tarifa de esgoto, eu tenho esgoto, eu estou pagando para o saneamento, e eu tenho esse saneamento. Você só vai saber, só vai entender quando você se entra na questão do político, ou alguém te representa, para você chegar nele ou nela e dizer, peraí, essa conta aqui, como é isso? Me explique, tá certo, tá errado? O que é que você pode lutar, o que é que você pode fazer para melhorar isso para a população? É isso, gente. Desde as coisas mais simples, as coisas bem complexas. Doutora, e aí falando um pouquinho de como seria a sua atuação, até para a gente mostrar um pouquinho do seu posicionamento, se a senhora estivesse ocupando uma vaga na Alesp, hipoteticamente, como a senhora ainda é pré-candidata, né? Mas uma das questões que a gente vê muito e se ouve falar muito é a respeito da necessidade dos professores estaduais. Muita gente reclama, inclusive, dos baixos salários, da falta de incentivo, da falta de valorização profissional dos professores estaduais. Como que a senhora, como deputada, poderia agir nessa situação? Eu tenho certeza. A educação, para mim, é a base de tudo, né? E quando você fala de educação, não é só ter a escola, a parede da escola, uma lousa ou computador. Não, isso tem que estar funcionando, né? Mas quem que faz a educação? São os profissionais da educação. Né? São os professores, são os diretores, são os monitores, né? Quem faz a limpeza, são todos os profissionais da educação. Então, tem que haver, né, uma motivação. Imagina, você chega numa escola, numa sala de aula, você tem 70 alunos, 70 adolescentes numa sala de aula. E aí, quando você vai ver seu salário, e o professor, a gente muito bem sabe disso, que não é só ali dar aula. Ele corrige prova, ele tem que ver a aula, ele tem que estudar, ele tem que se capacitar. E ele tem coisas na escola que professores levam para fazer uma festa junina para os alunos dele, que eles têm prazer, eles têm que tirar do bolso deles. Né? Então, é essa conversa que tem que ter com o governo do Estado. Né? E lógico que
toda uma assembleia, toda, né, uma união de esforços, né, que você tem que chegar e dizer, não, gente, a educação tem que ser feita. Tem que escutar os professores. Tem que escutar quem está na linha de frente. É certo, é errado, é bom, é ruim, o que é que dá para melhorar, o que não dá, que pode, o que não pode. Mas a primeira escuta tem que ser com os profissionais. É quem está ali na ponta, né? Então, acho que a gente tem muito a melhorar, sim, né? Na questão da Secretaria Estadual, né, de Educação. E eu volto a dizer, eu acho que a valorização, né, a capacitação, o suporte para os profissionais da educação é a base de tudo. E a gente vê, inclusive, a questão de violência dentro das escolas, de alunos contra professores, né? Sim. Tem como o deputado estadual ajudar? Aí é o que eu digo, tudo vem a questão da conversa. Aí não é uma conversa, é uma conversa assim, multidisciplinar, porque você tem que fazer o quê? Com a Secretaria de Segurança Pública, com a Secretaria de Desenvolvimento Social, com a própria Secretaria de Educação, né? Por quê? Porque é um conjunto. Você está falando do mesmo adolescente, né? Talvez um adolescente que cause o problema, que brigue, que faça isso. Então, você está falando da segurança, você está falando do desenvolvimento social, né? Da questão social de vulnerabilidade daquele adolescente ou daquela família, e você está saindo da educação, que aquele adolescente está ali no sistema educacional, que ele não está nem aí, e que o próprio professor, a própria escola, não tem como fazer essa busca ativa, aí onde entra desenvolvimento social. Por que a classe tem 50 e 20 dá trabalho? Por que esses 20 dão trabalho? Dá para fazer uma busca ativa? Hoje não dá, porque você não tem profissional para isso, né? Como é que vai capacitar, você dar suporte a esses professores, a essa classe de profissional, para eles aguentarem esse ritmo de trabalho, de pegar uma classe com crianças e adolescentes com vários problemas sociais? É o professor que vai resolver? Não. Isso vem a Secretaria de Desenvolvimento Social. Tem que ter uma Secretaria de Segurança Pública para dar um suporte, para ter uma ronda escolar, para ter, como é que a gente fala? Pessoas, né? Os guardas, como a gente chama? Não é suporte, é efetivo. Tem que ter um efetivo. Limeira tem um déficit de efetivo. A Polícia Militar aqui faz milagre. Porque ele tem que fazer uma ronda e tem um chamado não sei aonde. Muitas vezes não vai ter condição de chegar, porque não tem efetivo. E as cidades menores têm bem menos viaturas ainda. Não, menos. Por quê? Porque se a gente for ver, o nosso, se você liga 190, atende em Piracicaba. Não atende em Limeira. Até a ocorrência chegar... O Corpo de Bombeiro tinha um tempo desse, tinha um daqueles caminhões grandes que tem aquelas escadas. Tem um para Limeira e região. E se tiver 2 incêndios de grande capacidade? O último incêndio que teve aqui, na usina, né? Isso, o coisa da usina, eu acho que veio de Sumaré, veio da região. Assim, veio da região, não foi nem de Piracicaba que não veio, porque parece que estava ocupado. Então, assim, o que é isso? É cobrança de investimentos, né? Tem que ter. Tem que cobrar. Para isso, a gente tem que ter pessoas que cobrem. Porque eu digo assim, a população cobra do agente político, que do agente político vai cobrar do executivo, vai cobrar dos secretários, vai cobrar de quem é responsável. Porque a ponta é o quê? Volta de novo para a população que tem que ser beneficiada. Porque nós fazemos parte dessa população. Eu vivo aqui na cidade, eu também pago meus impostos. Então, eu quero que a saúde funcione, que a educação funcione, que a minha rua, a minha cidade esteja limpa, que eu tenha um bom efetivo da polícia militar. Porque todos nós, a gente vive em comunidade, em sociedade. Então, a gente tem que tentar trabalhar, o trabalho é o quê? Para que tudo isso funcione da melhor forma possível. E falando um pouquinho da questão de segurança, mas também juntando com um pouquinho da questão de saúde, a senhora mesmo trouxe alguns projetos de combate às drogas aqui para a cidade de Limeira. E a gente sabe que o tráfico de drogas é um problema muito grande, aliás, no país todo, né? No mundo, né? No mundo todo. Que projetos que poderiam, de repente, ser implantados a nível estadual e que poderia ajudar as cidades a tentar combater um pouco mais e, inclusive, a tirar essas pessoas
do vício das drogas. Eu acho que o principal projeto, ele é a prevenção. Tá? Ele é a prevenção. Porque se você, assim, se a criança ou adolescente, para evitar que ele tenha o primeiro contato com a substância. Porque se não tem um contato, se não se torna usuário, ele não vai comprar, não vai fortalecer o tráfico. Então, assim, o projeto mais básico que tem é a questão da prevenção. É onde as nossas mãos, elas têm a maior capacidade de chegar. Mas isso envolve uma coisa de múltiplos fatores, né? Você envolve, volto a dizer, a questão da Secretaria de Desenvolvimento Social, você envolve a educação, você envolve a saúde, você envolve a cultura, você envolve isso. O adolescente, ele é a mesma. E ela pode ser atendida ou deve ser atendida por todas essas, como é que se diz, essas secretarias. É a mesma família, é a mesma criança, né? É o mesmo pai, é a mesma mãe, entendeu? Então, como é que se diz, o melhor projeto é o da prevenção. Porque você leva isso para as escolas, você leva isso para a comunidade, tá? Entendeu? Porque não é só chegar e dar uma palestra. Dizer que a droga faz mal, que isso, que... Não é isso, né? O que você pode fazer com aquela criança, para aquela comunidade ter saúde, esporte, educação, lazer, para que não haja uma apresentação à substância para ela. Oportunidades, né? Desenvolvimento de habilidades para as crianças e os adolescentes. Para quê? Para que a droga não seja apresentada para eles, ou se for apresentado, a oportunidade dele aqui seja melhor e maior, para que não haja um interesse pela questão de traficar, de usar e tudo mais. Tá? Porque depois que entra, né, na questão se torna usuário, se torna dependente, aí realmente é uma questão mais de saúde, mas você tem que continuar fazendo a prevenção. Não mais a prevenção primária. Por quê? Porque você tem que evitar que ele recaia, que ele entre no mundo do crime, né? Que ele trate, porque a doença não piore, porque você vai para o sistema de saúde. Se você depender da doença, não só o uso, mas acomete várias doenças, como o tabaco. Por que melhorou? Por causa da lei. Aí as pessoas menos estão fumando, diminuiu o quê? As doenças provocadas pelo tabaco. Isso é economia. Isso é economia em todos os sentidos. Não é só usar ou não usar. É como beber e dirigir. Problema dele que bebeu. Não, o problema é nosso. Porque se ele bate, um morre, o outro fica incapacitado, vai para o INSS, vai para o leito de UTI, vai isso. Quem que paga por isso? Todos nós. Então a responsabilidade é de todos nós. Entendeu como a coisa é muito ampla? Então, ou seja, a prevenção é a base de tudo. E quando chega na questão do tráfico propriamente dito, aí exclusivamente da segurança pública, que é uma coisa mais, eu chamar mais pesada, mais articulada, que entra toda uma secretaria, né, de segurança pública. Inclusive, quando uma pessoa que está com vício das drogas acaba ocupando um leito de hospital, ela pode atrapalhar uma outra pessoa que está com uma outra doença e que também precise desse leito de hospital, sim, né, doutora? Então, se a pessoa está adoecida por uma doença que poderia ser evitada, né? Tem doenças que você não consegue evitar, que não tem uma prevenção propriamente dita. Né? Mas aquelas que você... É onde entra a grande questão da prevenção. Então, assim, se diminui as doenças causadas pelo cigarro e pela bebida, por exemplo, você está economizando. São menos pessoas com câncer de pulmão, com DPOC, com outras doenças cerebrais e tudo mais, porque elas deixaram o uso de determinadas substâncias. Né? Então, é uma economia. Você está tendo mais leito, mais vaga, vamos dizer, para outras doenças que realmente pode acontecer e que não tinha como prevenir. E por falar um pouquinho na área de saúde, a senhora que já domina essa área, a gente vê que ainda falta um pouco de recurso para os hospitais aqui da nossa região. Muito, sim. A Santa Casa, muitas vezes, ela não dá conta de toda essa demanda. Como que um deputado estadual pode conseguir trazer mais recursos ou, de repente, ampliar esse atendimento aqui no nosso município? Tem a questão do investimento, né? Tem a questão de você trazer a emenda propriamente dita, mas não é só isso. É a questão da articulação de, por exemplo, o que é que falta na humanitária?
que pode melhorar, pode ser ampliada para, vamos dizer assim, ajudar a Santa Casa, ajudar o município a melhorar as unidades básicas, porque a unidade básica de saúde, ela é do município, é recurso municipal, tá? As UPAs, ela tem envolvimento de verbas federais e pode ter estadual. É isso do governo do estado, também pode articular com o município e com o próprio governo federal, para ajudar a saúde do município, tanto na esfera municipal básica da saúde. Porque se você tem uma boa saúde básica funcionando, ou de média complexidade também funcionando bem, você diminui a alta complexidade. Ou seja, entre aspas, você diminui a procura para a Santa Casa, né? Que muitas vezes o suporte ou o aporte ali da porta da Santa Casa não deveria estar ali. Não precisaria estar ali, poderia ter uma demanda municipal ou de uma UPA, ajudar o município a terminar as UPAs, né, a buscar verba também no governo federal e estadual para colocar as UPAs em atendimento. Mas para isso você precisa do suporte, porque não é só construir parede. Você tem que dar esse suporte para o governo municipal, porque você tem a UPA tem um suporte X verba que vem do governo federal. Mas você tem que pensar que tem a questão dos medicamentos, da aparelhagem e do funcionário, do RH. Na sua visão, doutora, o que falta? O que precisaria para melhorar a saúde de Limeira? Olha, eu digo que Limeira, ela tem uma boa saúde, tá? Se você for comparar, tá certo? A gente diz que a nossa saúde, ela não é uma saúde ruim, tá? Só que a demanda, ela aumenta. Ela aumenta e veio aumentando depois da pandemia, pela questão social, perda da questão do plano de saúde, dos planos de saúde, a questão do poder aquisitivo das pessoas. Então, a primeira coisa que as pessoas deixam de pagar é um plano de saúde, né? O poder aquisitivo, ela diminui, então ela perde a capacidade de comprar o remédio, ela vai em busca do remédio que tenha no posto de saúde, né? Do poder de pagar o exame, ela perde. Então, ela procura o atendimento do sistema público, né? Então, você tentar a articulação daquilo que você pode aumentar. É verba, é investimento, né? É a questão, falta verba para contratar profissionais. É isso que tem que ser articulado. É mais profissionais, é mais... Porque estrutura física nós temos, bem. Algumas já precisam ser aumentadas. Por exemplo, o Parque Hipólito. Uma puta estrutura de saúde, mas ela já está, dependendo da demanda, ela já está pequena em termos de espaço físico. Ali existe uma proposta de uma UPA naquela região, o do Apílio Pedro já tem terminado o aeroporto, né? Então precisa ver assim, onde é que o Estado pode ajudar? É recurso? É articulação? Né? O que vem do Estado que pode, por exemplo, fazer articulação com os hospitais regionais. Limeira tem uma boa, porque nós pertencemos à DRS de Piracicaba. Então, Limeira, ela deve, né? Então, é lá Piracicaba. Então, nós temos o regional, tanto que muitas cirurgias do município, elas vão para o regional. Podemos aumentar essa capacidade? Vamos aumentar essa capacidade. Uma conversa com a DRS, aí realmente já é uma conversa do Estado. Do Estado com o Estado, para o quê? Para trazer o benefício para o município. Sumaré é um hospital regional, mas já pertence a outra DRS, né? Então, assim, é aumentar essa movimentação de articulação de Estado com Estado para poder trazer o benefício para o município. Doutora, a gente está chegando ao final aqui do nosso programa. Agora vão começar as convenções, mas eu queria que a senhora falasse um pouquinho da sua expectativa. E também uma pergunta que eu tenho certeza que muita gente está se fazendo. Se a senhora for eleita deputada estadual, a senhora vai voltar para ser candidata a prefeita ou a vice-prefeita, como foi na última eleição? Eu digo assim, olha, você imagina eu sendo eleita deputada estadual. Não, eu vou cumprir o meu mandato, né? Porque assim, a pessoa é eleita para aquilo. Né? Ela é eleita para aquilo, seja eu, seja qualquer pessoa. Então, as pessoas que votaram naquela pessoa para determinado cargo, porque elas confiaram que aquela pessoa, ela vai, como é que se diz, cumprir para que ela foi eleita. Né? E lógico que a cidade, ela passa a ter uma outra força. Né? Nós temos a capacidade, como eu falei para você, de eleger 2 deputados estaduais, o federal, os 2 federais, com o prefeito. Olha o quanto de força política nós podemos ter.
né? Para poder fortalecer o mandato do prefeito ou do próximo prefeito. Seja reeleição, seja outro prefeito, né? Olha que força política trazer para o município, né? Para você o que eu digo, porque o prefeito, ele tem que ser ajudado sim, não tem jeito. Ele não tem cobertor para tudo. Ele só tem a verba X do que vem dos impostos captados aqui do município. Se nós deixarmos de pagar o IPTU, o prefeito está na roça. Se a gente não for buscar investimento no estado ou no federal, se não vier, o prefeito, as prefeituras estão na roça. Não vai ter capacidade de cumprir. Então, nós temos que ter, né, assim, os outros meios, né, os outros cargos, os outros agentes políticos e outras esferas, eles têm que ter o olhar para o prefeito poder fazer a sua boa gestão para poder melhorar a situação da cidade do qual ele faz gestão. E agora, então, começa o trabalho mais acirrado por essa campanha, doutora? Sim, é pré-campanha, a gente está na pré-campanha, né? Mas já há uma grande movimentação. A gente diz que as eleições desse ano, elas foram muito antecipadas, né? Então, desde o ano passado, que já vinha se falando, né? Agora a gente está no período de pré-campanha, né? E lógico que a gente anda, a gente conversa, a gente se mostra como pré-candidato, que é essa a função desse momento, né? Para depois, quando vier o período da eleição, aí é um outro período, que aí é mais curto, que é o período, né, eleitoral, é um período mais curto. Perfeito. Doutora, boa sorte na caminhada. Obrigada. Eu agradeço muito pela senhora ter vindo. Espero que, se a senhora for eleita, que a senhora volte aqui no Onda Talks. Ok, com certeza. Muito obrigada. E você que nos acompanhou até o final, meu muito obrigada também. Na semana que vem eu volto, quinta-feira, 6 horas da tarde, com mais informação para você. Até lá.